Olá, alunos. Então agora, vocês ouviram aí essa batida aí, né? A batida gostosa. É a batida que lembra as nossas raízes indígenas, né? Que lembra o boi, que lembra a nossa cultura. E é sobre isso que nós vamos fazer revisão agora mesmo, tá bom? Vamos para lá, para a nossa aula. Então, veja só. Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão para poder deixar você apto a fazer as suas atividades daqui a pouco, né? Então, começamos vendo aqui que a cultura é o conjunto de práticas, modos de ser, né? Viver, pensar, falar de uma dada formação social. E a arte é um dos elementos presentes na cultura. E entendemos por isso aí que não existe nenhum grupo social desprovido de cultura. Todos os seres humanos têm sua própria cultura. E, mais ainda, chegamos à conclusão de que o Brasil é um país multicultural, porque os grupos sociais que nós temos distribuídos nesse imenso território brasileiro, tem região Nordeste, região Sul, região Norte, e cada região tem suas peculiaridades. E o Brasil como um todo tem a sua identidade cultural. Mas não deixa de ficar nítido que o Brasil é um país multicultural por causa das várias culturas que convivem juntas, ok? Então, vamos ver aqui, por exemplo, a cultura dos povos do Amazonas. Nós estamos vendo aqui o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que é o CCPA, que é um espaço que oferece um roteiro de exposições gratuitas sobre cultura, diversidade amazônica, história e economia da região. Quer dizer, você tem a condição e a capacidade de ficar totalmente informado sobre os povos da Amazônia. E a dança? A dança folclórica da Amazônia. Nós temos aqui os passos das toadas que empolgam por trazer a raiz indígena em sua sonoridade. E também fica aí bem patente que existem eventos, existem disputas, existem torneios. Por exemplo, em Parintins, as coordenações realizam eventos para mostrar as novas coreografias, né? Porque vocês estão vendo aqui a multiplicidade de fatores de artísticos envolvidos aqui. Vocês estão vendo aqui alegorias, estão vendo aqui também os tambores, os músicos, as coreografias. Aqui é uma pose coreográfica, grupos dançando. E então nós chegamos aqui no Balé Folclórico do Amazonas, que é mais uma outra organização que é criada para resgatar as danças típicas esquecidas dos amazonenses. Tá? É uma companhia que apresenta grandiosos espetáculos com elementos culturais tradicionais da região, com os rituais indígenas e o cotidiano dos ribeirinhos. E, finalmente, aqui a Amazonas Filarmônica foi criada em 1997 e, através de sua criação, permitiu a realização de festivais internacionais, como é o caso do Festival Amazonas de Ópera. Então, minha gente, nós vamos esperar um pouquinho que vocês vão aí realizar as atividades da sala. Então, alunos, nós vamos agora para a questão de número 1. Alfredo Bose é um crítico e historiador de literatura brasileira, esclarece que a cultura não pode ser considerada única. E por isso deveríamos utilizar a palavra culturas. No plural,
para abarcar toda a diversidade cultural de uma nação, e não apenas uma cultura em detrimento de outras. Então, baseado nessa afirmação aí, leia e reflita essas alternativas aqui. A cultura é composta por práticas, histórias, costumes, saberes e técnicas oriundos do convívio social de um grupo ou sociedade. 2. A cultura não é sinônimo de arte, pois engloba vários outros aspectos da vida social de um grupo, como, por exemplo, a culinária, a religião, a moda, etc. E aqui no item 3 nós temos todos os seres humanos vivendo em sociedade têm cultura, pois possuem modos de ser, viver, pensar e falar do seu grupo social. Por último, no caso do Brasil, que abriga grande diversidade de modos de vida, entender a cultura do plural possibilita dar voz às diversas formas de expressão. Então, de acordo com o que nós lemos aí, a alternativa correta vai ser a alternativa de letra E, porque todas essas afirmações estão corretas. Ok? Então, aqui vamos para a questão de número 2. Questão 2. A cultura da região amazônica também é composta de várias práticas, histórias, saberes artísticos e técnicas oriundos do convívio de cada grupo ou comunidade. Considerando que existem diversos grupos sociais e diversas formas de se viver em sociedade, podemos afirmar que na região amazônica convivem, assinale aí. Olha aí, você tem aquela das diversas etnias indígenas, cultura dos portugueses, cultura africana, cultura nordestina, cultura indígena e dos demais estados. Você faz uma leitura atenta, né, raciocinando aí, que você chega fatalmente à conclusão que algumas dessas letras aí não tem nada a ver, né? Cultura dos portugueses, cultura africana. Então, a resposta correta, facilmente você vai colocar aqui que é a letra E, cultura indígena e dos demais estados do Brasil. Então, agora, nós vamos ver a questão de número 3. Vamos ler aqui com calma, porque a gente precisa fazer uma boa leitura que já traz um indício maior da resposta correta. Na Amazônia, a dança está integrada ao imaginário de seu povo. Veja que a Amazônia já engloba aqui, é um termo que engloba uma região imensa. Então, dançar faz bem para o corpo, mas também traz outros benefícios para os seres humanos. Sobre o estilo de dança folclórica amazônica, aquela que os passos trazem em sua sonoridade, né? Trazem da raiz indígena, né? A identidade indígena. Qual é essa dança que tem essa identificação tão forte assim? Então, essa é uma questão bem mais fácil da gente lembrar, né? Que não devemos esquecer jamais, porque a toada é um gênero, é um estilo, é um tipo de dança que empolga toda a região e que existem coreografias e existem vários grupos disputando para ganhar um certo prêmio, uma ajuda financeira, e também para que todo ano se realize aquela festa que todos nós conhecemos. Então, muito importante entender a associação que a toada tem com a nossa região. E aqui nós vamos ver uma questão típica daquelas que caem no Enem, né? Que é uma questão, ela foi adaptada, inclusive, e vamos ver o seguinte: para o indígena,
qualquer que seja a função do utensílio, do objeto, ele deve ser produzido com todo cuidado estético, né? Levando em consideração as características da sua tribo ou clã e também a sua utilidade prática. Então você veja aí que tem 3 itens juntos aí, né? Você tem a função do utensílio, a produção deve ter um certo cuidado estético e as características da tribo também entram na confecção final desse objeto e não podemos deixar de lado a sua utilidade prática. É esse cuidado, essa busca pela perfeição da união desses fatores perfeitamente conjugados que podemos considerar como a noção indígena da beleza. Ok? Então, sendo assim, podemos afirmar que segue o individual do artista e só a ele diz respeito, ou a sua beleza final está ligada ao cuidado com a sua aparência e funcionalidade. C. São produtos comerciais usados como moeda entre as tribos. D. Somente obedece às tradições de cada comunidade. E, letra E, não tem qualquer preocupação com a beleza. Então, nós vemos aí que a questão que dá certo totalmente, que se combina com a proposta da nossa questão, é que a sua beleza final está ligada ao cuidado com a aparência e a sua funcionalidade. Qualquer utensílio indígena, qualquer objeto produzido numa comunidade indígena, ela vai estar sempre com essa preocupação final. A preocupação com a aparência, com a estética, com a beleza e a sua funcionalidade entre as principais preocupações, né? Então, nós vamos aqui para a questão de número 5. A dança é um importante componente cultural da humanidade. Okay. O folclore brasileiro é rico em danças, que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Está ligada aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, olha só que frase importante, envolve a expressão corporal própria de um povo, considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. Então vamos ver aqui. Temos aqui na letra A aspectos eminentemente afetivos e espirituais de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos, né? Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Acontecimentos do cotidiano sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. Mais um aqui, né? Letra D. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. Lendas que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas, e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Então, veja bem que essa questão deve ser lida assim 1 ou 2 vezes a mais, para que você tenha assim
a clareza quando for responder. Então, nós chegamos à conclusão seguinte. Vamos voltar aqui para ver. Que as manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais, espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se com o mundo. É essa ligação que existe. Ok? Então, vamos seguir aqui para a nossa questão de número 6, discursiva, né? Que é o seguinte: o balé folclórico do Amazonas foi criado em 2001. Integra os corpos artísticos do Estado. Na sua opinião, qual o objetivo dessa companhia e a relevância para a sociedade amazonense? Então, você vai ver e vai lembrar e você vai chegar na sua conclusão. É uma opinião assim, bem pessoal, mas nós podemos dizer o seguinte, que o balé folclórico do Amazonas tem o objetivo de resgatar as danças típicas. Você pode falar sobre isso aqui, ó, dos amazonenses, né? As danças que vão ficando esquecidas. E pode falar também sobre a atuação da companhia na sociedade, porque apresenta grandiosos espetáculos, traz elementos das culturas tradicionais da região, dos rituais indígenas e do cotidiano dos ribeirinhos. Então, aluno, nessa última questão, nessa última resposta, você vai falar que cada um desses elementos culturais, dos grupos culturais da nossa região, são importantes, principalmente porque não é uma forma de manutenção da nossa tradição, uma forma de não deixar que se esqueçam as lendas, os costumes, as tradições, os saberes, as vivências. E é isso que você deve expressar na sua resposta, porque o balé folclórico amazonense é mais uma das tentativas de manter viva nas nossas memórias toda a riqueza e a tradição cultural da nossa região. E aqui chegamos ao final da nossa aula e até a próxima.